tema da mensagem é esse: calçar os pés na preparação do Evangelho. Aleluia! Nós estamos aí nessa série, a armadura de Deus. Vocês vão ouvir pelo menos mais 4 mensagens e vai ser muito importante neste ano de ensino e de aprendizado da igreja, de crescimento. Calçados os pés na preparação do Evangelho. Amém? Efésios 6,13 disse Paulo: portanto, tomai toda a armadura de Deus. Observe, tomai toda, não uma outra peça. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. O dia mau sempre vem. E havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vimos isso a semana passada, e vestida a couraça da justiça. E hoje matéria nova, versículo 15, e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Na linguagem de hoje, o versículo 15 fica assim: e calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. Vamos ler esse versículo último todos juntos? Vamos lá? E calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. Amém? Diga glória a Deus. Se assenta em nome de Jesus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Visto que estamos numa guerra, se você não percebeu isso ainda, a sua situação é crítica. Porque o problema de estar numa guerra é não saber que está nela. Porque se você não sabe que você está numa guerra, você não se prepara. Se você não sabe que você está numa guerra, você não percebe que está correndo perigo. Nós estamos numa guerra. O apóstolo Pedro disse que o nosso adversário é o diabo. Nós precisamos definir muito claramente quem é o nosso adversário. Paulo, no capítulo 6 de Efésios, disse que nós não temos que lutar contra pessoas, mas contra principados, potestades e toda a força do mal nos lugares celestiais. A nossa luta é espiritual. Mas quando então Cristo, com seu maravilhoso amor e a sua graça infinda, nos arrancou do império das trevas, o império das trevas tornou-se o nosso inimigo. Mas a boa notícia é que agora nós estamos inseridos pela graça salvadora de Jesus no reino de Deus. E o império das trevas tem força, mas no reino de Deus está o poder. Por isso que João, na sua primeira carta, disse que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Aleluia! Agora nós fomos convocados por Cristo Jesus para essa batalha. Paulo está usando essa linguagem militar aqui em Efésios, mas também usou com Timóteo. Ele disse: Timóteo, vê se não vai ficar se embaraçando com as coisas dessa vida, porque aquele que foi alistado para a batalha anda de tal maneira que agrade aquele que o alistou. Você foi convocado, você foi alistado. Aleluia! Não vai dar para ter uma conduta moderada nisso.
porque o teu adversário é furioso. Você precisa tomar uma posição de batalha. Você não pode ser neutro nesse reino. Ou você está com Deus, ou você está com o diabo. Ou você está colaborando com o exército de Cristo, ou você está atrapalhando o exército de Cristo. Nós fomos convocados para a batalha, e aquele que nos convocou não é irresponsável. Aquele que nos convocou já nos deu todas as armas necessárias para vencermos. Porque na nossa vitória, o nome de Jesus será glorificado. Porque na nossa vitória, nós testemunhamos que o nosso Deus é poderoso. E Ele quer que nós vençamos. Ele quer que nós pisemos na cabeça de Satanás. Ele quer que nós triunfemos e sejamos o representante dele nos 4 cantos desse mundo. Diga aleluia. Então Paulo, entendendo muito bem as coisas espirituais, porque Paulo foi levado, ele não sabe se em arrebatamento ou mesmo em corpo, até o 3º céu, e ele compreendia muito bem a hierarquia dos anjos, dos principados, mas também conviveu com os soldados romanos. E agora o Espírito Santo começa a revelar a este homem, fazendo a ele uma analogia entre a roupa que o soldado romano usava e a roupa que um soldado de Cristo deve usar. Paulo então olhou e percebeu que um soldado romano usava uma couraça. Nós vimos isso a semana passada. Essa couraça ou era de couro grosso ou então de metal. Então o Espírito do Senhor falou a Paulo: assim também é o cristão, ele deve usar uma couraça de justiça. Paulo desceu o seu olhar e viu um cinto grosso de couro no cinto do soldado romano, e lá estava pendurada uma espada, ali estava preso as túnicas, e ali estava amarrado a couraça do soldado. O Espírito Santo então falou a Paulo: assim também é o cristão, ele deve usar um cinto, não de couro, mas o cinto da verdade. O soldado usa um escudo. Então Deus falou a Paulo: o cristão tem que usar o escudo da fé. O soldado usa uma espada. Então o cristão tem que usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O soldado usa um capacete de metal. Então o Espírito Santo revela-nos através do ministério de Paulo: assim também é o cristão que usa o capacete da salvação. Aleluia. E por fim eu deixei aquilo que eu vou tratar hoje, que Paulo então, olhando nos pés dos soldados romanos, ele viu um sapato diferente. Os sapatos, ou as sandálias, os calçados que aqueles homens usavam eram calçados muito especiais. Eles eram preparados para a guerra. Por favor, eu pedi para que eles colocassem a foto de como era esse calçado. Veja só. O que você consegue perceber de diferente nesse sapato? A sola do sapato. Mas também, se você olhar, alguns deles eram mais longos ainda, amarravam até perto do joelho para firmar. O calçado estava bem firmado no pé dele, mas essa sola em especial era cheia de cravos. Aleluia! Cheia de cravos. E então, esta sola, ela dava firmeza para que o soldado lutasse. E hoje eu quero falar sobre isso, sobre você calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Se eles não estivessem calçados com esse calçado, eles não poderiam usar bem a espada. Se eles não estivessem bem calçados, eles não poderiam usar o escudo da fé.
Se eles não tivessem bem calçados, de nada adiantaria a couraça, porque eles não conseguiriam ficar em pé. Então aqui agora nós estamos vendo a importância de calçar os pés. Aleluia, diga glória a Deus. Calçar o pé com o que, André? Com a preparação do Evangelho da paz, com o Evangelho de Cristo. Então quando o soldado estava com este calçado, ele tinha firmeza para lutar, ele tinha agilidade, força para caminhar, ele poderia andar em qualquer terreno. Quando você está preparado com o Evangelho, quando você está perfeitamente preparado com o Evangelho, você pode andar em qualquer terreno. Quando você está perfeitamente calçado na preparação do Evangelho da paz, você entra em qualquer lugar e você tem êxito, e você usa todas as armas que Deus te deu. Mas se você não está assim, você vai passar vergonha. Foi o que Paulo disse a Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 15. Disse Paulo: procura apresentar-te a Deus como aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Paulo está dizendo que você esteja preparado com o Evangelho da paz, que você coloque esses sapatos, esse calçado nos teus pés. Mas preste atenção, os sapatos que eles usavam não davam apenas firmeza e agilidade. Volte a foto do sapato, por favor. Esses cravos na sola dos sapatos também serviam para eles atacarem o inimigo. Esses calçados eram uma arma poderosa contra o inimigo. E os soldados muitas vezes levantavam os seus pés, um pouquinho mais do que eu, não está levantando muito mais, e eles atacavam o inimigo. E quando o inimigo caía no chão, eles pisavam o inimigo. Porque esses calçados eram como armas, e eles pisavam o inimigo até que destruíssem ele por completo. É o que Cristo Jesus disse em Lucas 10:19: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Aquele que está preparado no Evangelho pisará no inimigo. Aquele que está de prontidão no Evangelho não será envergonhado. Aquele que se prepara na palavra, esse será vitorioso. Aquele que está revestido da preparação do Evangelho da paz, ele é imbatível, ele é irresistível. Oh, aleluia! É isso que Paulo está dizendo. Glória a Deus! Agora pense vocês, nós estamos falando de um calçado material que dava toda essa agilidade, essa firmeza, que era capaz de permitir que o soldado usasse todas as demais armas na batalha. Ele era poderoso, ele era eficaz. Mas agora pense você nos sapatos celestiais que o Senhor coloca nos seus pés. Oh, aleluia! Eles são infinitamente mais poderosos. Por isso Paulo disse: vocês precisam calçar os seus pés como um sapato, na preparação do Evangelho da paz. Isso é poderoso, aí está o poder.
Alguém está lutando na força do teu braço. Você não pode vencer assim. Você precisa lutar no poder do Evangelho de Cristo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Pois a mensagem da cruz, o Evangelho, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. É o poder de Deus. Aleluia! O que você está dizendo, André? Eu estou dizendo que aquele que está calçado na preparação do Evangelho da paz está cheio do poder de Deus. Cheio do poder de Deus. E esse golpeia o inimigo. Quando eu estou preparado para pregar o Evangelho, quando eu tenho o Evangelho no meu coração, então eu posso libertar pessoas. Você pode mudar a vida de pessoas. E nesta ação você golpeia o inimigo. E você liberta as vidas. Por isso Paulo disse: vocês devem estar calçados com esse calçado, que é a preparação do Evangelho da paz. Quando você está calçado, você tem então estabilidade. Você tem, como eu posso dizer, você tem firmeza espiritual. Há pessoas que não conhecem o Evangelho. Há pessoas que estão dependendo de um videozinho na internet para aprender alguma coisa. Elas próprias não investem no conhecimento do Evangelho de Cristo. E quando o pastor está falando algum versículo, ela fala: do que ele está falando? Você não está calçado. Você precisa conhecer o Evangelho, você precisa se apossar do Evangelho, você precisa gastar tempo com o Evangelho. Quando eu me converti, eu tive um encontro com Cristo e eu decidi que precisava conhecê-lo. Nessa época o meu trabalho era muito exaustivo. E todos os dias eu entrava muito cedo e eu saía às 7:30 da noite. Mas eu queria conhecer o Senhor. Então eu chegava em casa às 7:30 e eu dizia para minha esposa: eu vou tomar um banho, eu vou dormir por 40 minutos e depois você me acorda, que eu preciso estudar. E durante 3 anos, quanto tempo? 3 anos eu estive todas as noites com o Espírito Santo. Muito do que eu prego hoje foi me dado, foi me revelado naquele tempo. Eu não tinha essa consciência que eu estou passando para vocês hoje, mas eu estava calçando os sapatos da preparação do Evangelho. Talvez você olhe para o seu pastor hoje e diz: nossa, ele tem agilidade espiritual. Nossa, como ele tem vitória. Nossa, como Deus usa ele. Nossa, como Deus opera curas e etc. Nada disso aconteceria se eu não tivesse calçado os sapatos da preparação do Evangelho da paz. Eu vivia viajando nessa época, eu era um missionário, André. Eu preciso encontrar uma foto minha que eu estava na praça, em cima de um caminhão pregando. Era assim que eu vivia, e eu viajava por muitos lugares, aqui no sul de Minas, Paraná, e a Gi ia com barrigão, ela estava grávida. E as estradas não eram muito boas, e a barriga chacoalhava: vai devagar. A Ana nasceu assim, enquanto nós estávamos viajando e pregando. E depois ela começou a dormir dentro da igreja. Então eu ia pregar, e eles arrumavam um colchãozinho, alguma coisa, lá estava a Ana dormindo dentro da igreja. Assim devem crescer os filhos dos crentes, dentro da igreja. Dentro da igreja. Você que está aqui e seu filho está em casa, ou seu filho não participa da igreja, cuidado com o que você está fazendo. Você vai dar conta a Deus por isso. Porque a ordem é: ensina o menino no caminho que deve andar, e depois de velho não se desviará dele. E eu entendia que eu precisava me preparar
Então eu fazia alguns apelos, e como hoje ainda faço, e então eu peguei e tomei um tempo anotando todos os versículos que eram base para um apelo. E eu decorei todos eles. E eu fiz uma simulação na minha mente dos questionamentos ou das dúvidas que o diabo colocava na cabeça das pessoas. E eu fui buscando na Escritura a resposta para cada uma das dúvidas. Então, quando eu fazia o apelo, e assim ainda é, no dia do batismo aqui, eu vou quebrando as fortalezas da mente das pessoas através da preparação que eu fiz no Evangelho da Paz. E aí então você vê a eficácia da espada do Espírito, porque eu estou calçados com esse Evangelho. Quem está entendendo, diga amém. O cristão precisa, e esse texto diz, calçados os pés na preparação. Está falando da sua preparação. Calçar os sapatos é você se preparar com o Evangelho da Paz. Em outra tradução, na linguagem internacional, na NVI, diz assim: e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da Paz. Então um é preparação, no outro é prontidão. Parece que quer dizer a mesma coisa, mas eu entendo que são coisas diferentes. Uma coisa é eu me preparar, outra coisa é eu estar pronto. E é isso que deve acontecer com você, é isso que precisa acontecer comigo. Eu preciso me preparar e eu preciso estar pronto para ser usado. Em qualquer lugar, em qualquer momento. Um texto que acompanha o meu ministério durante anos é Eclesiastes 9:8. Que as suas vestes sejam sempre brancas, e nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Que você esteja andando em santidade, André, e que você esteja sempre cheio da unção. É isso. Diga prontidão, preparação. Você precisa se preparar. Mas você então aprendeu em algum lugar por aí que você é membro dessa igreja. Isso aqui não é um clube para você ser membro. Isso aqui é a noiva de Cristo, a igreja santa, redimida pelo sangue do Cordeiro. E aqui nós não temos membro, aqui nós temos discípulos. Porque os 12 discípulos fizeram muitos discípulos. Diga aleluia. Em Mateus 16:15 está escrito: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Você tem que se preparar para isso. Aleluia. Em Mateus 28:19 está escrito: portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como é que você faz discípulos? Batizando. É assim que nós fazemos aqui. Primeiro nós batizamos, e depois, versículo 20, ensinando-os, casa de paz, guardar todas essas coisas que eu vos tenho mandado. Mas a pergunta é: o que você vai ensinar se você não aprendeu? Como você pode dar alguma coisa se você não tem nada para dar? É isso que Paulo está dizendo. Você precisa preparar-se para pregar o Evangelho da Paz. Você precisa se preparar até você sentir que está extremamente pronto, e qualquer pessoa que chegar perto de você, você tem que ter uma palavra de vida e salvação para essa pessoa. Diga glória a Deus. Ensinando, fazendo discípulos. É isso que Deus espera de você, é isso que Deus espera de mim. Oh, aleluia. E eu digo algo a você: quem não se prepara para pregar o Evangelho está desobedecendo a ordem de Jesus. Porque a ordem é: ide, fazei discípulos, ide, pregai, ide, ensinai. Mas a concepção que as pessoas têm
é que, não, isso não é papel meu. Quando você chegar diante do Senhor, você se envergonhará por causa disso. Você tem funcionários, seus funcionários estão indo para o inferno. Me ouça, me ouça. Você tem funcionário, seus funcionários estão indo para o inferno. Você tem familiares, seus familiares estão indo para o inferno e você não está fazendo nada. Você vai se envergonhar naquele grande dia. Porque você não foi chamado simplesmente para receber Jesus e ir ao céu. Você foi chamado para ser um discípulo. E calçar os seus pés como uns sapatos com a preparação do Evangelho da paz. Aleluia. Ah, mas eu não sei pregar, eu não sei falar, eu não tenho tempo. Você está desobedecendo. André, mas você não ama Jesus. André, você não pode dizer isso. Você não conhece o meu coração. Não, o seu coração eu não conheço, eu conheço as suas atitudes. E Jesus Cristo disse: se me amardes, obedecereis os meus mandamentos. Se você me ama, você obedece meu mandamento. Lá no Mar da Galileia, quando Pedro se arrepende de negar a Jesus Cristo, Jesus encontra-se com ele, perdoando-o. Pedro então disse: Senhor, eu te amo. E Jesus diz: você me ama? Ama mesmo? Pedro perguntou 3 vezes: você me ama? Amo, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Mostra que você me ama. Se você me ama, me mostra. Porque falar até papagaio fala. Alguém disse que de boa intenção o inferno está cheio. Mas quem ama Jesus, ele está se preparando, calçando como uns sapatos a preparação do Evangelho da paz. Ele não está perdendo tempo, ele está se preparando. E eu vou dizer algo para você, meu amigo: se você quer ser usado pelo Senhor, comece a se preparar já. Mas alguém está dizendo: eu precisava ter uma oportunidade, eu precisava que o pastor fizesse, eu precisava, meu amigo. Primeiro você se prepara, então a oportunidade surgirá. Porque se você não tem fé em Jesus para se preparar, confiando que Deus vai te dar a oportunidade, é porque você não tem fé para ser usado ainda. Quantos estão comigo? Diga aleluia. Mas alguns de vocês não estão sensibilizados com essa pregação. E eu vou te explicar o motivo. É porque tu é egoísta. Você é egoísta. Você só quer para você. Você só está preocupado com as suas necessidades. É por isso que essa mensagem não toca em você. Digo mais: o amor de Deus não inundou seu coração ainda. Porque quem é tocado pelo amor de Deus, ama. E quem ama, não fica de braço cruzado enquanto o mundo está indo para o inferno. E quem ama, não fica de braço cruzado enquanto os funcionários, enquanto o patrão, enquanto os filhos estão indo para o inferno. Egoísmo. Mas eu vou te falar algo hoje que talvez mude a sua concepção quanto a isso. Deus vai ligar a sua necessidade, a sua longevidade, a sua prosperidade ao cuidado das ovelhas dele. Acho que você está mudando de opinião. Um homem caído, ou num homem caído, está a chave da bênção que você está procurando. Na obra de Deus e no desenvolvimento do Evangelho de Cristo está aquilo que você está procurando. E enquanto você não fizer, não chega. Você já viu aqueles cachorrinhos amestrados? Sabe por que eles obedecem?
Porque depois que eles fazem o movimento, alguém coloca uma bolachinha na boca deles. Entende o que eu estou falando? Tem gente que só anda assim. Tem gente que só anda assim. Mas tem gente que não é servo, tem gente que é amigo de Deus. E o amigo compartilha dos mesmos projetos do seu Senhor. Porque o servo não sabe das coisas do seu Senhor, mas o amigo sabe, e o amigo colabora, e o amigo investe, e o amigo se prepara para fazer com que as coisas do seu Senhor cresçam. Você entende isso? Eu vou ser mais claro através de alguns testemunhos que eu quero lhe contar esta noite. Escute o que eu vou lhe dizer. Escute o que eu vou lhe contar. Quando você calça os pés na preparação do Evangelho da Paz, você com certeza avança no reino de Deus. Mas no mesmo tempo, ou na mesma medida que você avança no reino de Deus, Deus fará você avançar em todas as áreas da sua vida. E é natural que seja assim. Porque quem não cuida das coisas do Senhor não pode ser exaltado. Porque para ele outras coisas são prioridades e não as coisas do Senhor. Dinheiro faz gente boa ficar melhor e faz gente ruim ficar pior. Poder faz gente boa ficar melhor e faz gente ruim ficar pior. Quem está me entendendo, diga amém. Nós ouvimos um testemunho algum tempo atrás de Nínive. Nínive estava aqui no culto da manhã. Nínive nos contou que com 24 anos ela foi diagnosticada com menopausa precoce. Ela não tinha fluxo menstrual. E ela foi ao médico e o médico disse a ela: olha, é impossível que você fique grávida pelos métodos normais. Ou você faz uma inseminação artificial, ou então você adota uma criança. Ela conversando com o esposo, disseram: não, nós vamos esperar no Senhor. Mas a fé sem obras é morta. Tem gente que vai esperar pelo resto da vida e nunca vai receber, porque não tem atitude. Há uma chave em Cristo que desata a bênção sobre a vida do crente. Há um agir, há uma mudança de postura. Alguém disse que você fazer a mesma coisa sempre, esperar resultado diferente, é falta de inteligência, para não dizer burrice. Precisa mudar a postura. Algo precisa mudar. E você sabe que nós temos aqui na igreja a Casa de Paz. Quem não sabe o que é Casa de Paz, levante a mão, por favor. Poucas pessoas, todos sabem. O que é a Casa de Paz? Você que está me assistindo em casa. A Casa de Paz é uma ferramenta que nós usamos para edificar aquela pessoa que batizou. Então, durante 8 semanas, um líder da igreja assume essa pessoa que batizou, ou assume a família e acompanha ela semanalmente com um estudo de 30 minutos, orando, acompanhando, até que essa pessoa se firme em Cristo e na igreja. Então nós temos esse trabalho durante 8 semanas, e no final da 8ª semana nós fazemos um culto de celebração, onde nós entregamos um certificado que a pessoa passou pelas 8 semanas. E nesse culto vem todas as famílias, e nós pregamos uma mensagem nesse culto, e aí nesse culto estava Nínive e o seu esposo. Eles foram tocados naquele culto pela palavra de Deus. Então, eles conversaram e disseram: nós vamos assumir uma família no próximo batismo, nós vamos trabalhar para o Senhor. E eles começaram a trabalhar, cuidar de uma família durante 8 semanas. Na 8ª semana, contou ela que a pastora Renata foi até a casa e orou com ela e com aquela família. E a pastora teve uma palavra revelada de Deus e deu a ela. E disse: Nínive,
porque você obedeceu o Senhor manda lhe dizer que hoje Ele está abrindo a sua madre, você vai ser mãe. Passando algum tempo, ela recebeu a notícia, ela estava grávida. E hoje pela manhã ela estava aqui com Pietro, o menino nasceu, para a glória do Senhor, é saudável e abençoado. Diga aleluia. Quando você se envolve com o anúncio do Evangelho, você avançará em todas as áreas da sua vida. Por isso que o diabo endurece o teu coração para não trabalhar na obra. Ele está lhe roubando os seus sapatos. E porque ele tira os seus sapatos, ele está tocando em você. Enquanto eu pregava hoje pela manhã, eu lembrei de um sonho que um irmão me mandou. Eu não tinha tido o discernimento do sonho ainda. Mas hoje, enquanto eu pregava, o Senhor me deu o discernimento do sonho. Ele teve um sonho em que um espírito vinha até mim, arrancava o meu sapato e cortava a sola do meu pé. Eu não tinha entendido exatamente. No primeiro momento eu pensei, esse espírito, ele está tentando impedir que eu avance. Mas enquanto eu pregava, o Espírito Santo falava com o povo e falava comigo, e o Senhor disse a mim: Satanás vai tentar tirar os seus sapatos da preparação do Evangelho para poder te tocar. Há alguém que está aqui e você já foi usado por Deus, mas Deus não te usa mais. Eu não sei o que aconteceu, não me apresente as suas desculpas. Você vai apresentar o Senhor naquele grande dia. Não precisa falar comigo. Mas eu quero dizer algo para você. Você está sem a armadura de Deus. Cuidado com isso. O cristão precisa colocar os sapatos da preparação do Evangelho. O cristão precisa estar pronto, de prontidão, calçados com a preparação do Evangelho de Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Você não pode ir para a guerra sem isso. Você não pode ir para a guerra sem conhecer primeiro o Evangelho de Cristo. Segundo, sem anunciar o Evangelho de Cristo. Isso te dará proteção. Isso te dará firmeza. Digo mais, isso pode curar a tua vida. Nós ouvimos um testemunho de uma moça chamada Selma. Selma se tornou uma líder de uma célula e também anfitriã de uma célula feminina. Ela nos contou que quando ela então decidiu servir o Senhor, ela arrumou uma grande oposição do inferno. O diabo se levantou contra ela. E foram dias difíceis, mas ela perseverou. Eu quero dizer algo para você. Se você está vestindo a armadura de Deus, você não precisa temer, pode andar com fé. Quem está vestido da armadura de Deus não será ferido, não será abatido no meio da batalha, ele andará até a vitória completa. O problema não é a batalha, o problema é a falta de armadura, o problema é deixar algum equipamento, alguma arma para trás e imaginar que vai vencer. Você não pode. E a arma do cristão aqui que Paulo está nos apresentando hoje é essa preparação para pregar, para anunciar as boas novas de Cristo. Diga aleluia. Ela disse: olha, foi muito difícil. O diabo não quer que você use esse calçado. O diabo não quer, ele vai lutar contra isso. Eu estava pregando hoje aqui, e no final do culto eu orei para algumas pessoas, e uma mulher veio até mim e falou: pastor, como Deus falou comigo hoje. Eu saí de casa hoje e o diabo estava falando na minha cabeça a manhã toda: largue a sua célula, largue a casa de paz, pare de cuidar das coisas de Deus, você está perdendo tempo. Ela disse: o diabo estava falando comigo, pastor, mas como Deus falou comigo hoje? Ela disse: eu estou liberta.
O diabo está lutando para você não usar essa arma poderosa, para você não pisar na cabeça dele, para você não se revestir do evangelho. Ele está lutando com você e você não está percebendo. Ele vai tentar de todas as maneiras. Então Selma nos contou que porque ela persistiu, ela foi curada de 2 males que ela tinha. Primeiro, ela disse que estava com uma depressão fortíssima há muito tempo. Jesus a curou. Ela disse que tinha crises de ansiedade. Jesus a curou. E ela disse: pastor, a minha família toda está agora abençoada. Oh, aleluia, diga glória a Deus. Nós precisamos perseverar com zelo na seara do Senhor. Nós não compreendemos, algumas pessoas não compreendem isso. Eu não compreendia também. No começo do meu ministério, eu era um missionário e eu estava pregando numa igreja. Estava sentado no altar esperando o meu momento para pregar, e eles estavam numa cantoria que não acabava mais. Tem igreja que é 1h20 de louvor e 20 minutos de mensagem, né? Glória a Deus, porque aqui é o contrário. É 20 minutos de louvor e 1h20 de mensagem. Porque é a palavra que vai te fortalecer. Porque a emoção não muda a vida de ninguém. O que muda a tua vida é a palavra de Deus. Porque ela é lâmpada para os teus pés, ela é luz para o teu caminho, ela é a verdade que salva, que muda, que transforma. Ela é como um martelo que esmiuça a pedra, ela é como a espada de 2 gumes. E quando eu estou pregando, Deus está operando pelo seu Espírito Santo. E aí eles estavam naquela cantoria, não acabava mais, e canta, e canta, e canta, e canta de novo. Eu estava lá sentado olhando aquilo, e eu pensei comigo: eu estou doido para ir embora. Mas o meu problema não é que eu queria pregar logo a mensagem, eu queria pregar para ir embora. Porque eu estava a pensar: eu tenho um monte de coisa para resolver essa semana. Vai cair cheque na terça-feira? A minha firma está lá, eu tenho que tratar com clientes amanhã pela manhã, eu tenho que correr. Eu estava preocupado com isso. Então eu queria que acabasse logo a cantoria. Não é porque eu achava que a palavra era a principal, mas porque eu achava que estava perdendo tempo ali. Foi então que o Espírito Santo falou comigo, e ele me chacoalhou de tal maneira aquele dia que eu nunca mais esqueci a voz dele. Como uma pergunta, ele me disse: você acha que as suas vitórias são estabelecidas pela força do teu braço? Você acha que você tem êxito nos teus negócios porque você é um bom empreendedor? Quem dá vitória a você sou eu, diz o Senhor. E eu te dou a vitória porque tu me serves. Então, faça da melhor forma possível. Eu até comecei a cantar também. E eu nunca mais preguei uma mensagem com pressa. Eu nunca mais fiz a obra de Deus relaxadamente. Porque disse Jeremias: maldito é o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. Maldito! Você sabe o que significa essa palavra? Maldito! Agora, Paulo, em Romanos capítulo 10, disse: ó, quão belo são os pés daqueles que anunciam as boas novas de salvação. Percebe a diferença? Maldito! Maldito! É aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Bendito é aquele que anuncia o evangelho da paz. Aleluia! Diga glória a Deus. Levante a tua mão direita e diz: Senhor, eu vou calçar como um sapato a preparação do evangelho da paz. Glória a Deus. No mês de março nós vamos passar para você a data. Vai começar uma escola de sabedoria de uma maneira maravilhosa. Uma equipe está preparando o conteúdo, o material, está gravando os vídeos.
porque nós vamos ter a escola presencial e online. Você vai poder fazer uma das duas, e todos vocês devem fazer. Quanto custa, André? Não custa nada, custa o seu tempo. E tempo é o investimento que você faz na obra de Deus. Eu vou repetir: tempo é um investimento que você faz na obra de Deus, no relacionamento com o Espírito Santo, na busca da presença de Deus, na leitura das Escrituras. Isso é um investimento, este é o preço. Você acha que eu estou pregando aqui hoje, que eu acordei pela manhã e abri um versículo e falei, é isso aqui que vai hoje? Não, tem uma preparação. Tem uma preparação de estudo, mas tem uma preparação de consagração, tem uma preparação de oração, para que Deus possa me usar. Eu estou em prontidão para isso. Esse é o preço, esse é um investimento. E por que você faz isso, André? Porque pregar o Evangelho, porque levar o Evangelho da paz, as boas novas de Cristo, é a coisa mais excelente que uma pessoa pode fazer na face da terra. Ah, mas eu sou tão bonzinho, André. Eu estou fazendo um trabalho na universidade e eu estou arrumando ônibus para as pessoas irem estudar. Boa obra. Mas isso é obra passageira. O Evangelho gera resultados permanentes. Cesta básica, a igreja doa mais de 350 ou 400 aqui em Moçambique por mês. É bom, enche a barriga, mas amanhã está com fome de novo. O Evangelho não. Disse Jesus Cristo, a mulher samaritana no capítulo 4 de João: se você beber dessa água que você está bebendo, você vai ter sede de novo. Mas se você beber da água que eu lhe der, você não terá mais sede, porque essa água fará em você uma fonte a jorrar para a vida eterna. Essa é a diferença do Evangelho. Não há nada mais sublime do que levar a boa notícia do Evangelho. Nada que você pode fazer nessa vida é superior a isso. Billy Graham, um dos maiores evangelistas da nossa época, da nossa geração, ele aconselhava os presidentes dos Estados Unidos da América. Então, em uma das eleições, pensaram: Billy Graham é o candidato certo para ser o presidente dos Estados Unidos. Vamos convidá-lo e ele se candidatar. Por certo, vai ganhar a eleição, não temos dúvida disso. Toda a América ama ele, os presidentes amam ele vai ganhar. E juntaram todo o partido e levaram Billy Graham até lá. Ele tomou o microfone e disse: eu quero agradecer a todos vocês pela honra de escolher o meu nome como um representante para a Casa Branca. Mas eu declino disso, porque eu não posso descer. Eu fui chamado para assumir o maior cargo do mundo, que é pregar o Evangelho de Cristo. Eu nunca desceria da onde Deus me colocou para ser presidente dos Estados Unidos da América. Não há nada tão precioso como pregar o Evangelho de Cristo. Não há nada tão precioso como levar a boa semente do Evangelho e plantar em corações. Não há nada mais precioso. Isso é uma honra e você deveria ver dessa maneira. Você sabia que foram os anjos que anunciaram o nascimento de Jesus? Sim ou não? Eles receberam essa honra, mas Deus deu essa honra a todos nós para anunciarmos a ressurreição de Jesus. Foi a nós, a Igreja de Cristo. Aleluia! Aleluia! Somos nós que anunciamos que Ele morreu, mas ressuscitou no terceiro dia. Essa mensagem é poderosa. Aleluia! Diga glória a Deus. Elias recebeu a incumbência de Deus. Deus disse a ele: Elias, vá
e diga minha palavra a Acabe. Represente-me diante de Acabe. Não era uma tarefa difícil, ou desculpe, uma tarefa fácil. Não pense você que pregar o evangelho é uma tarefa fácil. Tem um preço, tem um preço. Pregar o evangelho não é fácil, mas deixar de pregá-lo é mais difícil ainda. Para quem conhece Deus, para quem conhece a verdade, deixar de pregar o evangelho é mais difícil ainda. Então Elias foi e falou contra Acabe. Você não tenha dúvida disso, que o rei poderia ter cortado o pescoço dele. Mas quando ele então cumpriu o mandamento e representou Deus diante de Acabe, Deus disse a ele: Elias, tenho para ti um lugar preparado. A seca virá sobre a terra, muitos morrerão, mas porque tu é o meu representante, eu vou lhe colocar no alto retiro. Você estará na beira do riacho de Querite, beberá da água do ribeiro, e eu já ordenei que os corvos todos os dias te alimentem. O Senhor cuida daqueles que trabalham para Ele. Oh, aleluia! Você pode estar na beira do riacho de Querite, cuidado por Deus, ou você pode estar no meio do deserto com o povo morrendo. É isso que Paulo está dizendo. Você precisa se preparar e você terá esse cuidado. Você precisa aprender o que eu vou lhe dizer. A obra de Deus está ligada ao obreiro, e o obreiro está ligado à obra de Deus. Quando a obra de Deus cresce, aquele que prega a obra de Deus cresce junto. Quando o reino de Deus cresce, você cresce junto e você é abençoado junto. Oh, glória a Deus! Você terá sustento, você terá o cuidado do Senhor. E eu termino com Isaías capítulo 52, versículo 7. Disse o profeta: quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião: o teu Deus reina. Deixa eu ir por partes aqui, tem boas revelações, nós vamos terminar aqui. Quão formoso são os pés. Os pés são um meio de locomoção que nós temos, sim ou não? Então o que o profeta está dizendo? Ele está dizendo: quão belo são as pessoas, quão belas são as pessoas que se movimentam para anunciar o evangelho. Quão belo são os homens que anunciam as boas novas de salvação, que testemunham a respeito das boas novas de salvação, que se movimentam para falar de Jesus, que estão de prontidão, preparados para anunciar as boas novas da salvação. Quão formosos são esses! Quão belos, quão agradáveis, quão dignos, quão merecedores de honra e respeito são os mensageiros que levam as boas novas de salvação. Ele disse: quão belos sobre os montes. O que ele está dizendo? Nós precisamos anunciar nos lugares altos, para que todos vejam, para que todos ouçam. Nós precisamos pregar sobre os montes, sobre os telhados, onde todos podem ouvir, onde todos podem receber, onde podemos alcançar muitos. Então nós devemos estar preparados. Diga preparados. Diga de prontidão. Para quê? Volte o texto. Isaías. Primeiro, para anunciar as boas novas. Nós precisamos estar prontos para anunciar as boas novas.
A boa notícia. Eu devo estar preparado na palavra, com conhecimento, com estudo, cheio do Espírito, andando em santidade, debaixo do óleo do Espírito Santo, para anunciar as boas novas. Segundo, que faz ouvir a paz. Eu preciso, com habilidade, que eu recebo do conhecimento da verdade e da presença de Deus, fazer a pessoa ouvir a paz. É uma imposição quase isso. É uma persuasão. É isso que eu tenho que estar preparado para isso. Quando você vê Jesus na beira do poço, no capítulo 4 de João, aquela mulher não queria falar com Jesus, mas Jesus fez ela ouvir. Jesus chegou perto da mulher samaritana, Jesus convenceu aquela mulher, Jesus influenciou aquela mulher, Jesus pediu água para ela. Ela disse: como tu judeus fala comigo se sou samaritana? E Jesus começa a contornar ela, até que ele alcança ela, faz dela uma evangelista, faz dela uma discípula, e ela vai e prega para a cidade de Sicar e ganha aquela cidade para ele. Você tem que estar preparado para fazer as pessoas ouvir aquilo que Deus colocou no teu coração. O que vocês estão fazendo aqui agora? O que eu estou fazendo com vocês? Eu estou fazendo vocês ouvirem a verdade. Como um bebê, que você põe a papinha na boca e ele joga para fora, e você enche a colher de novo e... assim estou eu com vocês hoje. E você está deixando escorrer, eu não quero que você perca nada, eu enfio na tua boca de novo. E eu digo: mastiga, mastiga, porque você precisa crescer. Mastiga, porque eu sei que isso é bom para você. Mastiga, porque isso vai mudar a tua vida. Mastiga aquela comida que eu estou te dando. Aleluia. Assim deve ser você, preparado, de prontidão para isso. Que mais? Do que anuncia o bem. Preparado para anunciar o bem. Eu vou dizer uma coisa para você: o diabo está anunciando o mal em todos os cantos dessa terra. O diabo está anunciando as doenças, o diabo está anunciando os divórcios, o diabo está anunciando a morte, mas eu tenho uma palavra de vida na minha boca. Você tem que estar preparado com a palavra de vida na tua boca. Quando você está mergulhado na palavra e cheio do Espírito Santo, Deus vai colocar na tua boca uma palavra de vida. Aleluia. Então a pessoa chegou até você e ela está a dizer: irmão, você não sabe o que está acontecendo comigo. Eu estou vindo do médico, eu tenho um diagnóstico médico, ele disse que eu tenho que fazer uma biópsia, estão suspeitando de câncer. Minha mãe morreu com câncer. Eu estou desesperada. Para piorar, o meu marido está com umas conversas suspeitas com uma mulher no telefone. Eu encontrei algo no WhatsApp. Irmão, para piorar, eu estava mexendo nas coisas do meu filho, encontrei um pozinho branco, um cheiro químico. Eu não conheço, mas talvez isso seja uma droga. Eu não sei o que fazer, eu estou desesperada. Neste momento, aquele que está preparado vai lhe dar uma palavra do bem, vai lhe anunciar o bem. E ele vai dizer: enquanto você me contava as suas calamidades, enquanto você me contava as obras más do diabo da tua vida, o Senhor me dava uma palavra boa para você. Enquanto você falava, o Espírito colocava no meu coração que você não vai descer à sepultura. Deus vai livrar você dessa morte. Esse casamento não vai acabar. E o teu filho será um pregador do Evangelho. Eu tenho que estar pronto, preparado para anunciar o bem. Mas você não tem como anunciar o bem se você não está cheio da palavra de Deus. Se você não está cheio do Espírito Santo de Deus, se você não está em prontidão, esperando o momento certo de Deus te usar. Eu acho que Isaías 61, eu não me preparei para esse texto. O Senhor diz que Ele nos fez como carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor,
para a sua glória. Repita isso: carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, para a sua glória. Oh, aleluia! E agora nós somos remetidos à couraça da justiça. Ele nos fez carvalhos de justiça. Você sabia que o carvalho é uma árvore que quanto mais tempestade tem, mais grossa ele fica? O Senhor está dizendo: eu estou engrossando as tuas raízes e eu estou colocando você como uma referência, mas você tem que estar de prontidão para todos que cheguem até você. Então você faça agora a sua preparação. Aleluia, aleluia. Plantados pelo Senhor, plantados pelo Senhor, para a sua glória, para a sua glória, para a sua glória, para a sua glória, plantados pelo Senhor nessa igreja, plantados pelo Senhor lá dentro da empresa, plantados pelo Senhor nessa família, para a sua glória. Então eu me preparo para ser usado. Então eu mergulho no Evangelho de Cristo até que ele se torne o meu próprio respirar. E quando eu abrir a minha boca, eu contagie todos que estão ao meu redor pela palavra de salvação. É disso que o Senhor está falando. É isso que o mundo está precisando nesses dias. É disso que o mundo está precisando. Tem tanta gente preocupada com tantas coisas, com a camada de ozônio. Eu não estou nem aí com a camada de ozônio. Mas e os plásticos nos oceanos? O anticristo que resolve esse problema. Eu estou indo embora. Aleluia! Que esperança maravilhosa! É a esperança da vida eterna. Nós somos estrangeiros, forasteiros, estamos só por um tempo nesse lugar, e enquanto estiver nesse lugar, nós seremos carvalhos de justiças, preparados, prontos para anunciar as boas novas do Senhor. Aleluia! Que anuncia o bem. A palavra na tua boca profética que vai mudar a vida da pessoa. Aleluia. Que faz ouvir a salvação. Você observa que é uma sequência e agora então nós caímos aqui. Que faz ouvir a salvação. Porque o foco, o objetivo do Evangelho é a salvação. O resto tudo é meio. O resto tudo pode acontecer ou não. Mas uma coisa nós temos certeza que acontecerá. É a salvação em Cristo Jesus. E essa deve ser a principal pregação minha e sua. A salvação. Deus se fez homem e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Ele se despojou de sua glória, se humilhou e se tornou homem, e se humilhou mais e morreu a morte de cruz, mas ressuscitou no terceiro dia e venceu a morte, rasgando o véu da separação, e deu-nos a certeza da vida eterna pela fé que nós temos no nome santo de Jesus. Essa é a pregação que deve estar na tua boca. Quão formosos são os pés dos que anunciam sobre os montes as boas novas. Quão dignos de honra. Eu vou terminar aqui, por favor. Meu relógio não para. Eu preciso terminar. Escute o que eu vou lhe dizer. Alguém está sendo humilhado. Eu preciso falar isso antes de terminar. Você se sente humilhado? Você não é honrado? Você se sente pisado? O que acontece comigo? É que você perdeu o sabor. E Jesus Cristo disse que quando o sal, você é sal, você dá sede. Você foi plantado para dar sede nas pessoas. Você foi gerado em Cristo para dar sabor na vida das pessoas. Mas quando o sal perde o seu efeito, para nada mais serve, a não ser para ser pisado pelos homens.
Aquele que anuncia boas novas, ele é honrado. Aquele que não anuncia boas novas é pisado. Sabe de onde Jesus tirou isso? É que quando o sal não prestava mais para nada, eles jogavam na escada do templo para as pessoas não escorregarem. Então as pessoas pisavam no sal. Este sal, Deus está falando com alguém aqui. Este sal, você sabe que é você que Deus está falando. Eu não preciso apontar o dedo para você. Este sal que outrora já fez a diferença onde estava, hoje é pisado e envergonhado. Perdeu o efeito, para nada mais serve. E esta é a grande verdade. Se eu, como crente, não anuncio o evangelho, para que mais eu sirvo? Para que eu sirvo se eu não sirvo para servir a Deus? Para quê? Para quê? Mas eu estou aqui para terminar essa mensagem com a seguinte verdade: os dons de Deus são irrevogáveis. O que Deus dá, Ele não tira. O dom continua em você. André, eu não sinto. Está adormecido. Não adianta ter lenha, tem que ter fogo. Lenha sem fogo não funciona. Quem entende, diga amém. E se você volta hoje, e se você se posiciona hoje, o Senhor te cura, o Senhor te sara, o Senhor te guarda, o Senhor te prospera. Esse espírito que está amarrado na tua perna, enquanto eu falo isso, talvez você já esteja sentindo a tua perna pesada, você não vai sentir a partir de agora, porque Deus vai revelar que esse espírito está em você. Esse espírito que está amarrando as suas pernas, que não deixa você avançar em algumas áreas da sua vida, ele vai sair da tua vida hoje. À medida que você anda em direção ao Senhor, as suas cadeias vão caindo. Quando você está parado, você está preso. Mas quando você está em movimento, as cadeias caem. Aleluia! Oh Deus poderoso que liberta, que livra e quebra cadeias. Ele quebra cadeias. Se você quer ficar parado, continue. Mas se você quer hoje preparar, calçar os seus pés como um sapato na preparação do evangelho, as cadeias não poderão te segurar. Aquele a quem Deus vai usar não pode ficar preso. Aquele a quem Deus vai usar não deve ficar preso. Aquele a quem Deus vai usar, não há cadeias que podem segurá-lo. Eles colocaram Paulo e Silas numa cadeia. Você acha que cadeia vai prender aquele que é usado por Deus? Aleluia. Eles estavam na cadeia, mas eles estavam cantando, orando e, não tenho dúvida, anunciando o evangelho para os outros presos. Tanto é que quando veio o terremoto, qual foi a primeira pergunta que o carcereiro fez para ele? Olha, o que eu posso fazer para se salvar? O carcereiro provavelmente estava escutando a pregação de Paulo. Porque essa é a diferença de alguém que está vestido com o evangelho da paz. As cadeias não podem calá-lo. As cadeias não calam alguém que vestiu como uns sapatos a preparação do evangelho da paz. Não, é conversa. Sabe, André, eu parei de pregar porque o pastor fez isso comigo. Por que não me deram oportunidade? Porque minha mulher me largou, porque meu marido me largou. Conversa fiada. Paulo disse: o que pode nos separar do amor de Cristo? Nada. Quem está vestido, calçado
como uns sapatos com a preparação do Evangelho. As cadeias, sabe o que faz com ele? Faz ele cantar mais, faz ele orar mais, faz ele pregar mais. Paulo disse: eu sou prisioneiro de Cristo, mas da prisão ele estava escrevendo carta à igreja de Éfeso, à igreja de Colossos, à igreja dos Gálatas. Ele estava mandando cartas. Como que vai calar alguém se ele tem esses sapatos poderosos? Como que vai parar alguém? Qual é o solo difícil que vai fazer alguém parar? Com esses sapatos nos pés, ele não para. Ele continua em frente com coragem e ousadia. Pois a Bíblia diz que por volta da meia-noite, aquele que chamou Paulo para pregar o Evangelho entrou naquela prisão, chacoalhou os alicerces, abriu as cadeias e colocou ele em liberdade. Eu acho que você já está quase com vontade de pregar. Eu vou te falar mais uma coisa para te ajudar. Aquele que Jesus vai usar nunca estará em cadeias. Jesus Cristo precisava entrar em Jerusalém, conforme disse o profeta, ele precisava entrar num burrinho. Há um burrinho em cada aldeia que Jesus quer usar. Ô burrinho, Jesus quer te usar. E Jesus disse aos seus discípulos: vocês entrem na aldeia aqui de frente, e chegando lá vocês vão encontrar um burrinho que ninguém nunca montou. Ou montou, nunca. Ah, você sabe que um burrinho que ninguém nunca montou, ele é um burrinho rebelde. Não burrinhos rebeldes. Estou falando com o pessoal de casa. Mas se Jesus vai subir no burrinho, o burrinho vai ficar manso. Porque quem adestra os burrinhos é o Espírito Santo. E então ele chegou lá e a Bíblia diz que o burrinho estava amarrado entre dois caminhos. Sempre vai haver isso na sua vida. Aprenda: dois caminhos. Sempre há dois caminhos. Mas é você que vai ter que decidir hoje qual caminho você quer seguir. A Bíblia diz que há caminhos que aos homens parecem ser bons, mas o final desses caminhos são caminhos de morte. Mas Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Você entra por mim, você encontra a verdade. E quando você coloca a verdade sobre os seus pés e anuncia a verdade, você encontra a vida. Quando eles chegaram lá, disseram: olha, Jesus está precisando do burrinho. O dono falou: pode levar. Se é para Jesus, pode levar. Ah, aquele burrinho nunca foi tão honrado na vida dele. O burrinho levou Jesus aquele dia, entrando em Jerusalém, e a Bíblia diz que eles colocavam vestes para o burrinho andar em cima. E cantavam: Hosana, bendito é o que vem, em nome do Senhor. E o burrinho está todo. O burrinho não sabia que aquela honra não era por causa dele, mas por causa daquele que estava sobre ele. Você entende o que é essa armadura? Que você coloca e o Senhor começa a te honrar como belos pés sobre os montes, anunciando o Evangelho da paz. Aleluia, fique de pé no teu lugar. Não pode ficar preso aquele que Jesus vai usar. A sogra de Pedro estava numa cama com febre. Jesus entrou naquela casa, Jesus tocou naquela mulher, ela ficou curada imediatamente. A Bíblia diz que ela, se levantando, servia ao Senhor. Quem vai servir o Senhor não ficará preso numa cama. Quem vai servir o Senhor não ficará preso na miséria. Quem vai servir o Senhor não ficará preso numa doença. Nós ouvimos o testemunho de uma irmã aqui da igreja, o nome dela é Keren,
Em março do ano passado, 2022, ela resolveu liderar uma célula. Embora ela se sentisse incapaz, ela disse: eu vou obedecer o Senhor e vou assumir essa célula. Ela nos contou que há 13 anos, quanto tempo? 13 anos, ela sofria com um mal terrível, que fazia ela tomar 4 remédios por dia, porque senão ela não dormia. A Bíblia diz que, ou ela disse que depois da decisão que ela tomou, o Senhor a libertou. Ela foi curada e nunca mais tomou remédio para dormir. Não pode viver em cadeias aquele a quem o Senhor vai usar. Algumas cadeias suas é pela sua omissão. Algumas cadeias que você vive é porque você não entendeu ainda que você precisa calçar como uns sapatos a preparação do Evangelho da Paz, que você precisa estar pronto. E eu termino fazendo a seguinte pergunta para você: quanto tempo mais você vai adiar, demorar a sua decisão para servir o Senhor? Quanto tempo mais você vai colocar as demais coisas na frente do reino de Deus? Quanto tempo mais? É a pergunta que eu lhe faço. Quanto tempo mais? Hoje você sai dessa igreja com a consciência necessária para não ser mais, como eu posso dizer, declarado como inocente. Hoje você, crente que está aqui, sai deste lugar com a consciência necessária para não ser mais declarado inocente. Porque você recebeu aqui um belo estudo. Você compreendeu tudo que Deus falou. Agora é contigo e com o Espírito Santo. Eu quero orar por todos, mas há um grupo de pessoas que precisa vir à frente hoje. E esse grupo de pessoas são pessoas que um dia já serviram o Senhor, mas por algum motivo você parou de servir. O Senhor está chamando você de volta. O Senhor hoje te chama para voltar ao primeiro amor. O Senhor te chama hoje para um posicionamento. O Senhor não dispensa nenhum soldado do seu exército. E mesmo aqueles que estão caídos, Ele os levanta e cura, e coloca de volta a armadura, e diz: se posicione novamente. Então, se é o teu caso, saia do seu lugar e venha à frente. André, eu estou voltando hoje. Eu estou voltando para a obra. Eu estou voltando a servir ao Senhor. Saia do seu lugar e venha. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Escute, no começo você fazia loucuras. Lembra? Lembra que paixão era aquela? Você não tinha vergonha, não havia hora, não havia momento. Vir na igreja não era pesado. Falar de Jesus era prioridade. Você acordava pela madrugada. O Espírito Santo falava com você de maneira tão próxima. Você ouvia a voz dele. E muitas vezes você foi reputado como um fanático, como um bobo, como uma boba. Mas você não ligava para o que as pessoas falavam. O Senhor quer levar você de volta para esse ministério. O Senhor está te chamando de volta. Aleluia. Talvez você esteja ferido, talvez você perdeu alguma coisa na sua caminhada. O Senhor está dizendo: eu te aceito do jeito que você está. Eu te recebo de volta. E os dons que eu te dei, eu nunca tirei de você. Está em você.
Você que não fala mais em línguas, vai falar em línguas. Você que orava e havia cura, vai voltar a orar. Você que pregava, você que estudava, você que acordava de madrugada, vai voltar a acordar. Além de orar para essas pessoas, eu quero orar para algumas pessoas que você não faz a obra, mas você quer fazer a partir de hoje. André, eu não faço a obra, mas a partir de hoje eu quero fazer a obra. Se é o teu caso, sai do seu lugar, está bem cheio aqui, mas se movimenta, mostra para Jesus, fala: Jesus, eu quero a partir de hoje. Porque lá no capítulo 6 de Isaías, há um clamor da Trindade que disse: a quem enviaremos e quem há de ir por nós? Isaías se levantou e disse: eis-me aqui, envia-me a mim. O Espírito Santo é quem convoca os seus soldados. O Espírito Santo é quem chama aqueles a quem Ele vai usar. Talvez você esteja pensando: mas eu não posso ser usado, eu tenho um passado terrível, as pessoas não acreditarão em mim. Eu quero dizer para você, assim como eles acreditaram na mulher samaritana, que já tinha tido 5 maridos e agora morava com um amante, eles acreditarão em você, porque o Espírito da verdade falará pela tua boca. André, você não sabe do meu passado. Eu não sou digno, nem você nem ninguém é digno. Essa é a graça do Senhor e o sangue purificador que foi derramado sobre a nossa cabeça, o sangue de Jesus Cristo. Deus encontrou-se com Jacó. Se você se encontrou com Deus, você está no caminho e agora você precisa se preparar para que Deus te use, para que Deus opere em você. Feche os teus olhos, faça uma oração, peça: Senhor, eu estou voltando, eu quero que Tu me uses, perdoa-me, Senhor, perdoa pelas minhas palavras, perdoa pelas minhas decisões, perdoa, Senhor. Enquanto você ora, enquanto você decide, o Senhor está quebrando cadeias, o Senhor está despedaçando o jugo, o Senhor está arrancando de sobre a tua vida tudo aquilo que o diabo colocou, porque o Senhor é poderoso. O Senhor é poderoso para libertar aqueles que vão servi-lo, para colocar em liberdade aqueles que Ele tem uma obra. Então comece a falar com Deus. Você que não fala em línguas faz muito tempo, abra a tua boca e comece a falar. André, eu não posso, você pode. Os dons de Deus são irrevogáveis. Abra a tua boca agora, começa a falar em línguas. Vai recebendo aí do Espírito, vai recebendo agora o renovo de Deus. Não cale a tua boca, vai orando, vai orando, vai orando. O Senhor vai te renovando, o Senhor vai te renovando, a cura do Senhor vai acontecendo, o poder de Deus vai lhe tocando. Não há cadeias que podem prender aquele que vai ser usado por Deus. Espíritos malignos, demônios que estão trabalhando na casa, na família, no trabalho, no corpo, saiam agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, como os discípulos que soltaram o burrinho, eu estou aqui hoje revestido de autoridade para soltar você, para colocar você em liberdade, para que você possa fazer a obra de Deus. Eu digo agora: seja livre, seja livre, seja livre, seja livre, seja livre, seja livre, em nome de Jesus. Seja livre, vai orando, não pare de orar, não pare de orar.